Eu sei que essa pergunta foge do tema da aula, mas tenho uma dúvida terrível. Me parece que entre a virtude da estudiosidade e o pecado da concupiscência dos olhos ou curiosidade, a linha é muito tênue. O senhor poderia dar uma luz nesse assunto? Bom, eu acho que o limite é dado pelo seguinte: o negócio da concupiscência dos olhos, o fundo dela é um desejo de domínio, quer dizer, de você tornar o universo uma espécie de miniatura que cabe nos seus olhos, sobre a qual você tem, vamos dizer, um poder intelectual completo. Ao passo que a verdadeira busca do conhecimento, ela implica sempre o reconhecimento de que a nossa inteligência é apenas um reflexo remoto da inteligência divina. De que a nossa inteligência não tem autonomia. Ela, sem a inspiração do Espírito Santo, ela é nada. Então, às vezes não é questão de você fazer força, às vezes é uma questão de você pedir. E não, no instante que você pede, você precisa, de certo modo, repousar no seu estado de ignorância. Quer dizer, é uma ignorância confiante. Não é isso? Nós frequentemente falhamos a isso porque nós temos ainda também, está impregnada a nossa cultura, a imagem de Deus como um outro ente, quer dizer, um ente enorme que, entre aspas, criou o mundo, tá certo? E que vamos dizer que é uma imagem coisificada que está na mesma medida que você afirma aquele Deus, você está afirmando a substancialidade autônoma deste mundo. Quer dizer, este mundo existe como coisa, como entidade, etc, etc, e fora dele tem um Deus que o criou, entre aspas. Mas escuta, peraí, mas não é que Deus criou o mundo, né? Deus é a única substância do mundo. Nele vivemos, nos movemos e somos. Não há realidade fora dele. Por exemplo, no caso daquela minha amiga que eu estava lembrando agora, uma coisa importante é você ver que o amor humano não tem autonomia. Né? Não existe amor humano, todo amor vem de Deus. Né? Isso aí remete vamos dizer, a minha própria experiência pessoal de uma meditação que eu sempre faço, que é perguntar por que eu existo, buscar uma razão suficiente para a minha existência. E eu pergunto e não acho, não há nem meio motivo para eu existir. Então, a minha existência é um efeito gratuito do amor divino. Então, quer dizer o quê? Nós somos o amor divino que está andando por aí, nós somos o amor divino ambulante, nós não somos outra coisa. Nós não temos outra substância. Claro que o amor divino nos transcende infinitamente, mas aquilo de nós que existe é o amor divino atuando, passando através de nós o tempo todo. Né? Então, vamos dizer, o amor que você tem por sua esposa, por um filho, por um amigo e tal, dizer, é a ação divina que está passando em cima de você, claro, passando por dentro de você. Passando, é claro que se amoldando às suas formas limitadas e imperfeitas e, portanto, passando apenas um reflexo longínquo. Mas aquilo que é um reflexo longínquo não tem realidade em si mesmo, não tem substância em si mesmo. Quer dizer, toda a nossa substância é o amor divino, não é outra coisa. Tá certo? Então, é a ele que você tem que se remeter na sua busca do conhecimento. E não àquela avidez de tudo abarcar como se fosse uma miniatura. Essa ideia da miniatura é uma coisa muito importante, porque foi a ideia que se impregnou na mente ocidental a partir do Renascimento. Quer dizer, você fazer um modelo do mundo. O que é um modelo do mundo? Um modelo cosmológico. É uma miniatura. É? E a miniatura você domina. Então, ela está inteiramente dentro do círculo dos seus olhos. Então, a concupiscência dos olhos é uma espécie de desejo de poder. Né? Então, é como se, vamos dizer, o seu olhar fosse soberano e abarcasse todas as coisas. É uma espécie do, como símbolo, o olho que tudo vê, uma coisa assim, né? É uma coisa evidentemente demoníaca. Nós vemos muito pouco, e aquele pouco que nós vemos, vamos dizer, é a própria luz do amor divino que passa através de nós e nos permite, ativa, por assim dizer, a nossa inteligência. Quer dizer, existe a ação do Espírito Santo em dois níveis. Existe a ação extraordinária, que é quando ele dá uma revelação, assim, e existe a ação ordinária, a ação corrente,
que é de sustentar a nossa inteligência. Sem isso, nós não podemos nada, 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 nada. Por mais que você saiba, por mais que você estude. Quer dizer, não é aquela questão de você querer dominar o objeto, abarcá-lo. Até certo ponto, você pode ir por essa linha, mas chega uma hora que você tem que parar e dizer, peraí, é Deus que vai me dar isso aqui. Né? Então, eu acho que a limite, a fronteira disso é esta. A virtude da estudiosidade, ela repousa na ignorância como um bebê repousa no colo da mãe. Né? Não é isso? Então, vamos dizer, agora, se existe uma revolta sua contra a sua ignorância e um desejo de dominar, de tornar tudo, vamos dizer, uma espécie de bola de vidro iluminada onde você enxerga tudo, ei, meu filho, então você já entrou no diabolismo e entrou numa paralaxe cognitiva daquela de 4 cruzes, entendeu? Porque o universo jamais vai ser um objeto que você vê. Né? Ele é o próprio ambiente no qual você está, o qual, por sua vez, está dentro do ambiente divino. Né? Então, é uma coisa de, vamos dizer, de participação e não de visão, não de visão no sentido de um objeto. Então, implica também, vamos dizer, uma relação de paciência, de amor, de confiança, tá certo? E a confiança é, sobretudo, quando você não está dominando a situação. Quer dizer, quando você está na impotência intelectual total, aí é que você precisa da confiança. Né? Então, vamos dizer, existe um elemento paradisíaco que é a ausência de cercas, a ausência de limite. E onde você observa isso, você vê que tem um eco, tá certo, de um ideal paradisíaco. Aqui nos Estados Unidos você vê muito isso. Quase todas as casas no ambiente rural não tem cerca. Só põe cerca quando tem um cachorro fujão, ou uma vaca, alguma coisa assim. Se não, cavalo, né? Você vê muita cerca para cavalo, mas geralmente separada da casa. A casa mesmo não tem cerca. Então, isso já é, vamos dizer, um ideal arquitetônico que eu creio que ele vem já do tempo da colônia, de você ter essa abertura do espaço. Né? Os camaradas que fundaram os Estados Unidos eram refugiados políticos, por assim dizer. Era do grupo dos puritanos, que eram os revolucionários, tentaram uma revolução na Inglaterra, se deram muito mal, e começaram a ser perseguidos pela igreja oficial anglicana e vieram para a América em busca de uma terra onde pudessem ter mais liberdade e construir uma vida de acordo com os seus ideais. E o espaço aberto foi um dos elementos, então, fundamentais da civilização americana, porque eles sempre resolviam os problemas históricos, sociais, na base do espaço. Ou seja, surge uma dissensão dentro de uma cidade ou dentro de uma igreja, saia muita briga por motivos teológicos. Eu entendi um versículo assim, você entendeu ao contrário. Então, em vez de se matar, o que eles faziam? Saiu o seu grupo dissidente, fazia com aquela aldeia o mesmo que eles tinham feito com relação à Inglaterra. Eles vão embora e fundam outra aldeia onde todo mundo segue a sua seita. Quem não gostar, vai embora e funda outra seita. Então, esta abertura do espaço foi para eles uma espécie de reminiscência paradisíaca. Quer dizer, nós estamos aqui num lugar onde ninguém precisa ser oprimido, porque se você não gosta da situação aqui, você vai mais para dentro. Até chegar, evidentemente, ao último limite. Daí você encontrou o Oceano Pacífico, falou, agora ferrou, não tem mais para onde ir.